Olá, galerinha do quinto ano, bom dia! Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a modernização e urbanização. Livro de História 274 e 276 são as páginas. Vamos lá! Governo Rodrigues Alves, 1902 e 1906. Francisco de Paula Rodrigues Alves foi o quinto presidente da República Brasileira, eleito com o apoio do presidente anterior, Campos Salles. Mandato de Rodrigues Alves foi marcado pelo empenho na modernização e urbanização da capital federal, Rio de Janeiro. Incentivo à imigração e fixação dos estrangeiros do campo. Isso ficou claro logo em sua primeira fala como presidente. Meu programa de governo vai ser muito simples. Vou limitar-me quase exclusivamente a duas coisas: o saneamento e o melhoramento do Porto do Rio de Janeiro. O objetivo era manter os imigrantes nos campos para impulsionar as lavouras de café. E aconteceu exatamente dessa forma. No início do século XX, a produção agrícola ainda era o carro-chefe da economia da Primeira República e o café continuava a ser o principal produto exportação brasileiro. Além do café, outra matéria-prima teve o seu auge de extração e exportação nesse período: o látex. Com o aumento do consumo de produtos causados pelo desenvolvimento do capitalismo, cada vez mais precisava-se de borracha, que era produzida a partir do látex. O ciclo da borracha, como ficou conhecido esse momento de extração e exportação do látex, ocorreu na região central da floresta amazônica, entre os anos de 1879 e 1912. Esses dois ciclos econômicos do café e da borracha tornaram possível que obras públicas de saneamento e urbanização fossem feitas. No caso do estado do Amazonas, o ciclo da borracha impulsionou a economia do local e fez surgir uma alta sociedade amazonense. É nesse momento que uma das maiores edificações da região norte é construída, o Teatro Amazonas. O estabelecimento é criado com o objetivo de colocar Manaus à altura de outros centros urbanos e culturais. No centro do Rio de Janeiro, capital federal, naquele momento, a urbanização da cidade ocorreu durante o mandato do prefeito Francisco Pereira Passos, indicado pelo presidente. As obras foram inspiradas na cidade de Paris. As ruas foram alargadas, o porto foi melhorando e os cortiços foram destruídos. Também foi instalada iluminação pública e houve investimento no saneamento básico, aprimorando o sistema de fornecimento de água e coleta do esgoto. Nesse processo de urbanização do Rio de Janeiro, uma parte da população passou a viver em uma situação precária, a classe trabalhadora e empobrecida. A destruição dos cortiços prejudicou muito essa parte da população. Aquelas pessoas não tinham mais onde morar, já que o Rio de Janeiro já era uma cidade muito cara para se viver.
e dividir casas ou cômodos com outras pessoas no cortiço era a única possibilidade de morar na capital federal. Essa população foi obrigada a se deslocar para os morros ou subúrbios. Surgiram então as primeiras vistas da Gamboa, no Rio de Janeiro. Hipólito, favelas do Rio de Janeiro. O desenvolvimento do ciclo da borracha e principalmente o ciclo do café foi fundamental no avanço da industrialização brasileira, especialmente durante a República Oligárquica. Mas por que as lavouras de café teriam algum tipo de ligação com as fábricas? Vamos descobrir agora. Sabemos que o café era o principal motor da economia brasileira durante a Primeira República. Por isso, o poder e o dinheiro estavam nas mãos da oligarquia cafeeira, especialmente as de São Paulo. Esses grandes proprietários passaram a investir não somente nas lavouras, mas também nas fábricas. Porém, é importante dizer que algumas desses melhoramentos do café, ou seja, completam a produção cafeeira. No início do século XX, já existiam algumas fábricas no Brasil e já não existia mais oportunidade para todos no campo. Por isso, os imigrantes que aqui já estavam se deslocaram do campo para a cidade. E os que ainda estavam no caminho para o Brasil foram diretamente em busca de alguma ocupação nos centros urbanos. As principais indústrias do período eram têxteis, produção de tecido, bebidas e alimentos. Você já parou para pensar na diferença entre a indústria daquela época e as indústrias de hoje em dia? Com o desenvolvimento dessas fábricas nos principais centros urbanos, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, ocorreu um aumento populacional, onde, além de aumentar também o número de trabalhadores e operários. Esses trabalhadores passaram a se unirem organizações a fim de buscar melhorias nas condições de trabalho, que eram péssimas. A classe operária, então unida, passou a se organizar e lutar pelos seus direitos. Você irá estudar sobre as organizações na próxima aula, quando o assunto for movimentos sociais. Exercícios, livro de História, páginas 277 a 278. Beijos, crianças, até a próxima!